Olá, pessoal! Nós somos as nutricionistas aqui da Secretaria de Educação e estamos aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e as normas que regem esse programa e algumas mudanças que vão ocorrer no cardápio da educação infantil nesse ano de 2024. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre as leis, as resoluções que tratam sobre o programa. Inicialmente, nós temos a Lei 11.947, de 2009, que fala sobre o atendimento da alimentação escolar para os alunos regularmente matriculados. Então, essa norma trouxe importantes modificações na execução do programa e com ela vieram algumas resoluções das normas de como colocar em prática essa lei. Então, algumas resoluções vieram depois de 2009 e em 2020 nós temos a resolução 6, a mais recente, que ela fala sobre o atendimento da alimentação escolar para os alunos e trouxe algumas importantes normas que nós devemos seguir. Fala sobre alimento, o que pode, o que não pode ser servido no ambiente escolar, alguns alimentos que a gente tem que servir, a frequência desses alimentos no cardápio. Então são normas bem importantes que devem ser seguidas. E temos também um decreto de dezembro de 2023, que ele fala sobre algumas ações de promoção e promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. Ele traz algumas orientações de como devem ser feitas essas ações. Essas normativas, então, tanto a resolução de 2020, a lei lá de 2009, elas têm o objetivo de promover o crescimento, o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos através de uma oferta de refeições saudáveis, com alimentos saudáveis e adequados e que atendam às necessidades nutricionais dos alunos no período que eles estão na escola. Na resolução 6 de 2020, ele traz alguns produtos que devem ser obrigatoriamente incluídos nos cardápios escolares. E essa obrigatoriedade, ela leva em consideração se os alunos ficam período parcial ou período integral nas escolas. Então, frutas, hortaliças e alimentos ricos em ferro, principalmente ferro M, e a vitamina A, principalmente, são os alimentos de oferta obrigatória. Então, se a criança fica em período parcial, seria o caso do ensino fundamental, nível 3 e pré-escola, que ficam somente meio período, a obrigatoriedade é de oferecer no cardápio 2 vezes na semana frutas, 3 vezes hortaliças, legumes, vegetais e 4 vezes por semana fontes de ferro M, que é o ferro que está presente nas carnes principalmente. Se o aluno fica em período integral, no caso das escolas integrais ou dos CMEIs, a oferta de frutas deve ser de 5 dias na semana, hortaliças e legumes 5 dias também, e os alimentos fontes de ferro M, as carnes, 4 dias na semana. Nessa resolução 6 de 2020, ela traz também alguns alimentos que não são permitidos serem adquiridos com recursos do PNAE, sejam eles recursos transferidos pelo governo federal ou os recursos de contrapartida do município, e também alimentos que são proibidos de serem oferecidos para as crianças até 3 anos de idade. É importante sempre observar essa lista dos alimentos proibidos na hora da confecção do cardápio. É isso que a gente leva em consideração. Refrigerantes, doces, alimentos ultraprocessados não podem fazer parte dos cardápios escolares. Destacamos também que alguns alimentos, até 3 anos de idade, eles não podem ser oferecidos para as crianças, visando a promoção de hábitos alimentares saudáveis desde cedo, desde pequenininhos. E agora, uma lista daqueles alimentos que não são permitidos de serem adquiridos com recursos do PNAE. Refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas concentradas à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para o consumo, seriam chás em pó que são só diluídos e prontos para servir, cereais com aditivos ou adoçados, então sucrilhos, por exemplo, com açúcar ele não é permitido,
balas e similares, confeitos, confetes, bombom, chocolate em barra ou chocolate granulado, biscoito ou bolacha recheada, bolo com cobertura ou com recheio, barras de cereal com aditivo ou adoçados, gelados comestíveis, gelatina, temperos que contenham glutamato monossódico ou sais sódicos, seriam aqueles caldos, né? Caldo de galinha, caldo de carne, temperos prontos, maionese e alimentos em pó para reconstituição, né? Exceto aqui o leite, que ele é em pó, a gente só acrescenta água e ele está pronto para o consumo. Os demais alimentos dessa forma, alimentos prontos, eles não podem ser oferecidos nos cardápios escolares. Os alimentos de oferta proibida são os alimentos ultraprocessados e eles são proibidos para todos os alunos, independente da faixa etária, não é só para 3 anos de idade. Então, no caso, alguns alimentos de oferta proibida para criança até 3 anos de idade é a adição de açúcar, mel e adoçantes em todas as preparações culinárias e as bebidas, que essa é a principal alteração que a gente tem colocado no cardápio da educação infantil esse ano. Achocolatado, cereal infantil com aditivo e adoçado e gelatina também não são permitidos para crianças até 3 anos de idade. Os alimentos com oferta limitada e alimentos com incidência obrigatória. Alguns alimentos têm sua oferta limitada no ambiente escolar, como conservas e doces, e alguns alimentos têm a incidência mínima obrigatória, que varia de acordo com a quantidade de refeições diárias. Então, no caso, os alimentos que são limitados, que a gente pode ofertar no cardápio, são as conservas, que é no máximo uma vez no mês, produtos carnes, que é no máximo 2 vezes no mês, líquidos lácteos com aditivos ou adoçados, que no caso é iogurte ou bebida láctea, que no período parcial é no máximo uma vez no mês e no integral também. Biscoito, bolacha, pão ou bolo, no período parcial é no máximo 2 vezes na semana. Quando ofertado uma refeição, é no máximo 3 vezes na semana, quando ofertado 2 ou mais refeições. No período integral, no máximo 7 vezes na semana. As preparações regionais, no caso os doces, no período parcial é no máximo 2 vezes no mês e no período integral é no máximo uma vez na semana. No caso, os doces regionais, esse ano vai entrar no cardápio como a canjica. Margarina ou creme vegetal, que no período parcial é no máximo 2 vezes no mês e no período integral no máximo uma vez na semana. Os alimentos com incidência obrigatória. Então, tem alguns alimentos que são obrigatoriamente necessários que tenham no cardápio. Então, quando é uma refeição por dia, tem que ter pelo menos 10 alimentos in naturis, que no caso são as frutas e as verduras, e deve suprir 20% da necessidade nutricional diária. Quando ofertada 2 refeições por dia, tem que ter no mínimo 14 alimentos in naturis e tem que suprir 30% das necessidades nutricionais diárias dos alunos. Quando ofertada 3 ou mais refeições por dia, tem que ter no mínimo 23 alimentos in natura e suprir 70% das necessidades nutricionais diárias. Ou seja, por mais que na legislação seja permitido o consumo de pães e bolachas, por ter essa questão de ter que colocar essa incidência alta de alimentos in natura, acaba que as refeições têm que ficar mais com comida de verdade para contemplar essa legislação. No caso, as alterações do cardápio da educação infantil no ano de 2024, para atender à legislação vigente, foram que os biscoitos doces foram substituídos por opções mais saudáveis, que no caso são os bolos e os pães, sem açúcar. O açúcar foi retirado, né, de todas as preparações, bebidas, e o café foi substituído por chá, vitaminas e leite. Essas mudanças foram efetuadas para cumprir as recomendações do FNDE e garantir uma alimentação mais saudável para os nossos alunos. Foram realizados testes de receitas de bolo sem açúcar para garantir a aceitação e as cozinheiras serão orientadas a adoçar os alimentos com açúcar natural das frutas. Nós gostaríamos de agradecer a atenção de vocês nesse momento, colocar que são alterações que são importantes que aconteçam no cardápio
não só para atender a legislação, mas também pensando na saúde a longo prazo dos nossos alunos, né? Tentar com que eles tenham uma alimentação cada vez mais saudável e evitando uma obesidade, um sobrepeso a longo prazo, né? Nós fazemos a avaliação funcional dos alunos e a gente tem observado um aumento, praticamente todos os anos tem aumentado o percentual de alunos com sobrepeso. A gente faz a avaliação dos alunos do ensino fundamental, mas ali a gente tem observado um aumento da incidência de sobrepeso. Juntos podemos promover uma alimentação saudável e contribuir para o bem-estar dos nossos alunos. A gente fica à disposição de todas as escolas, né, dos diretores, dos professores, de todos os servidores que tenham interesse em conhecer um pouco mais da legislação. Hoje a gente trouxe aqui um resumo, né, só para que ficasse claro que as alterações feitas no cardápio não são porque a Camille ou porque a Isabela queriam fazer, né, são alterações que têm que ser feitas para cumprir a resolução. E mais informações a gente está à disposição de todas as escolas, todos os CMEIs que queiram se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Obrigada pela atenção. Obrigada.